Bom dia, Mizuno, mais um sextou. Tamo junto. Bom dia, beleza, Diegues, como é que tá? Tudo certo? Tudo ótimo, tudo belezinha. E aí a gente começa a semana pela sexta-feira, né? A gente não começa pela segunda. Não, exatamente. Eu tava falando aqui com você antes nos bastidores, né? No backstage, como diz, sobre o que a gente ia falar, né? O que que a gente vai falar, o que a gente vai trazer de novidade. E é sempre um momento bastante especial essa preparação. Essa preparação, no meu entendimento, é muito legal, porque a gente acaba se aventurando em assuntos que é muitas vezes até desconhecido para nós mesmos, e isso é bem legal. Não é sempre aquela coisa do mais do mesmo, né? A gente sempre quer trazer alguma coisa diferente e no final a gente acaba aprendendo, né? Essa é a realidade. Ah, sem dúvida nenhuma. E aí, já começando hoje, cara, como a gente estava falando agora há pouco, e para quem não sabe, a gente faz o quê? A gente bate um papo antes aqui para, pô, vamos falar do quê? Vamos, 5 minutos. E aí a gente, com um propósito, o setor tem um propósito de tentar agregar na vida dos corretores aqui da Vivaz, do mercado imobiliário como um todo, e tentar passar mensagem de mentalidade, dica de crescimento pessoal, notícia do que está rolando, enfim, é dar uma geral para que possa acrescentar na vida de vocês. Aí a gente estava falando aqui, pô, vamos falar um pouquinho de livro que a gente leu e que acrescentou, que ajudou. E aí eu trouxe um aqui, Mizuno. Ó, este aqui é um livro que eu ainda não terminei de ler, mas, cara, só pela metade já tá valendo demais. Demais. Esse autor, ele não é aquele que apresenta os TEDs, que inclusive foi uma das dicas que nós É, demos, é muito bom, né? procura esse cara aqui, ó, Simon Sinek. Ele tem vários TEDs que ele fala de outros livros, do Círculo de Ouro, etc. O cara é bom demais. Ele é bom demais. Pode procurar ele aí que você vai achar um monte de vídeo dele. E questão de mentalidade, é um especialista fantástico. E esse livro aqui é sobre mentalidade. E aí ele fala um pouquinho, pô, que a vida é um jogo infinito. Não tem. Você vai perder 1.000 vezes e você vai ganhar 1 milhão de vezes e vai perder mais 10 milhões de vezes. E é infinito, cara. Você tem que se reinventar e é uma mentalidade de sucesso. Muito legal, muito legal. Indico demais esse livro para vocês, para todo mundo. Não, legal, legal, muito bom. Eu tô nessa fase agora, né? Confesso que eu tô nessa fase da leitura. Então, eu procuro separar alguns tópicos que eu preciso criar uma certa habilidade a respeito de alguns tópicos, aí eu vou ali, vou imergindo e andando, né, nesse tipo de livro. Esse tipo de livro, eu acho que ele serve até como livro de cabeceira. Quando a gente fala de cabeceira, é aquela leitura leve, aquela leitura gostosa, aquela leitura que não cansa, né? Porque às vezes a leitura, a busca pelo conhecimento é um pouquinho árdua, não vou mentir. Quando você quer Uhum. aprender sobre alguma coisa é um pouco árdua. Mas esse tipo de leitura não, esse tipo de leitura é leve. É uma leitura que você curte, é uma forma, no meu entendimento, até de entreter com alguma coisa, aprender algo novo, uma referência, e isso acaba aumentando o seu intelecto de várias formas, de várias formas. É impressionante, impressionante. Eu falei até recentemente, recentemente para o Kina, como isso melhora até na nossa forma de falar, a forma de falar, porque você cria um repertório absurdo, ou seja, repertório para mim é tudo. Na nossa área, você precisa ter um bom repertório e esse tipo de livro ajuda e ajuda demais, demais, no meu entendimento. Cara, e eu acho que assim, o ato de ler, ele ajuda. O principal, assim, os pontos principais. Ler te ajuda a escrever melhor. Quanto mais você consegue ler, mais você consegue escrever melhor o português mesmo, né? As palavras corretas e tal. O ler, ele te ajuda a raciocinar melhor algumas coisas. E aí você pega esse tipo de leitura desse livro, que não é uma leitura chata, né, como você está dizendo, é uma leitura que, meu, ela flui, cara, que é muita ideia bacana, tem muita história, ele conta vários casos práticos e tal, então é praticamente uma série escrita
que, meu, você vai e não precisa ler tudo de uma vez. Eu estou lendo esse livro aqui faz 6 meses. Eu leio 5 páginas por dia, 10 páginas por dia, 2 páginas por dia, mas não para. Então, acho que vale demais. Eu sei que você está lendo um aí, ou você já leu também, que você fala sempre. Eu tenho ele aqui, eu ainda não li, mas eu vou ler. Se você quiser falar um pouquinho, cara, eu acho que É, vale, todo mundo vou- vai gostar. na verdade, acabei de finalizar a leitura desse livro aqui, ó. O Essencialismo. Especialista. Acabei de finalizar a leitura dele. Eu vou trazer, acho que 2, 3 pontos importantes nesse livro, que é priorizar de forma significativa, né? A gente tem aquele hábito de falar sim para tudo, e no caso aqui a gente tem que focar apenas nas tarefas essenciais. Ou seja, rotina é tudo, tarefa essencial é tudo, isso contribui de forma significativa para o nosso objetivo. Então, a gente tem que dizer não àqueles compromissos que não são essenciais. Ele traz vários exemplos, vários exemplos. Por exemplo, até na hora de você decidir de pôr uma roupa. Então, tem roupa lá que você não utiliza há anos, está lá no seu guarda-roupa, e eu acho que é bem legal. Ele fala assim, a dica é se você, mas quem sabe amanhã eu vou usar, vou dar essa roupa, eu tenho tanto carinho por ela, não sei. Aí você se faz a pergunta, né? Faz uma pergunta: você compraria essa roupa hoje? Se você tivesse que comprar essa peça, você compraria? Se você a resposta for não, você tem que se livrar, tira ela da frente, porque você precisa tirar todo e qualquer tipo de distração. Então, esse é o foco central do livro. E ele fala também, é bem legal, né? Até está escrito aqui a disciplina de buscar por menos, né? Ou seja, o menos é melhor. Ao eliminar, quando a gente fala o menos é melhor, a gente elimina o excesso de tudo que a gente tem. Ou seja, isso vai trazer clareza no que você tem que fazer e você vai se tornar uma pessoa mais produtiva. E por fim, a gente fazer as escolhas mais conscientes, né? Fazer escolhas que a gente vai projetar a nossa rotina. Então, quando a gente faz uma escolha consciente, que a gente projeta a nossa rotina para o que a gente quer, a produtividade, o objetivo, ele chega e chega mais rápido. Então, eu acho que o essencialismo ele tem me ajudado nisso. É um livro de estudo. Esse aqui não é um livro, não é uma leitura tão leve. Confesso que não é uma leitura tão leve, porque eu demorei também muito, muito tempo para ler, tá, Diegues? Mas eu vou ser bem sincero. Eu acho que essa estratégia de ler de pouco em pouco, ela funciona bem. O que não funciona é não ler. Aí não funciona. Aí não funciona. Cara, e é difícil falar não, hein? Poxa, é difícil escolher só o que é essencial. A gente quer tudo, né? A gente sempre Exato, quer tudo. porque hoje a gente tem aqui, por exemplo, na Vivaz, até na função na qual a gente exerce, hoje você quer cumprir a sua agenda, você quer colocar todos os horários, aí o chefe, o líder te pede alguma coisa, você tem aquela dificuldade de falar não. Então é um livro que ele vai te ajudar você a encontrar formas de falar não. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo algo, criando algo, construindo algo, entendendo para onde esse algo vai. Aí a gente recebe alguma chamada importante, importante também, não estou falando que não é importante, para fazer alguma coisa. A gente fala assim, acaba atropelando aquilo que a gente está construindo como um objetivo lá na frente. E acaba não fazendo. Então você entende que precisamos encontrar a arte de dizer não. Não dá para fazer. Enquanto não concluirmos um projeto, a gente não inicia outro. E eu sou especialista nisso porque eu sou um cara que eu quero fazer tudo e nem sempre é possível. Essa é a realidade. Quase sempre, né, Diegues? É impossível você ser multitarefas, no meu entendimento. E ele fala muito sobre isso. Eu acho que todo mundo tem esse problema. Só as mulheres que conseguem ser multitarefas, né, cara? Impressionante. Homem esquece. Tem que Esquece. fazer uma coisa por vez. Mulherada consegue, mulherada é sensacional. Mas ainda assim, né? Vai ter que escolher. Ó, e aí, vamos nessa mesma linha. E Mizuna, não sei, eu aprendi um negócio semana passada. Olha que loucura, né? Uma coisa tão simples. Você sabe que tem diferença entre série e seriado?
Ó, essa eu não sabia. Vai ser um aprendizado É, aqui. Tinha noção. Para mim é a mesma coisa. é a mesma coisa, você falava, né? Vou te indicar a série, vou te indicar o seriado. Para mim era sinônimo, uma coisa outra. E não tem, e tem diferença, é diferente. Série é aquele tipo de filme, vamos dizer assim, que ele é sequencial. Então, um capítulo é continuação do outro. Então, termina um capítulo e o próximo é uma continuidade. Aí é uma série. Seriado é aquele onde um capítulo não é sequência do outro. Então, a gente pega alguns exemplos. Eu posso te dar um exemplo de, vamos ver se eu aprendi, um exemplo de seriado. Eu assisti um que é bem interessante, acho que foi você que me recomendou, é lá atrás, é um tal, tem um nome diferente, Caleidoscópio. Você já chegou a ver? Que vai mudando Caleidoscópio, as sim, cores, então sim. não tem uma ordem. Se você assistir uma cor para frente e para trás, não, você não vai ter problema. Isso seria um seriado. Cara, você pegou o pior caso de todos, hein? Porque eu acho que ele é uma mistura dos dois. Porque apesar dele não ter continuidade, um capítulo está ligado com o outro. É que ele é muito Uhum, louco, né? Você pode assistir ele de várias formas. E até esse é isso. o grande. É o grande eu acho que é legal assistir, tá? Assim, de 0 a 10, eu dou um 7,5. Eu não fiquei muito emocionado com Eu ele. acho que é Mas ele é legal. diferente. Ó, você deu uma dica aqui, tá? Você deu uma dica agora legal que eu gostei. Gostei bastante. Tudo que a gente lê daqui para frente, tudo que a gente trazer de notícia, tudo que a gente de série, filme, alguma coisa, a gente vai dar nota agora. De 0 a 10, Boa, qual vai ser a boa, nota? Porque, beleza, boa. tá? Eu estou Fechou. falando sobre o essencialismo. É um 10 para o Mizuno, então eu posso dar uma nota. Então a gente vai começar a dar nota, porque, cara, quando chegar a 10, 11, é porque é indispensável, entendeu? É indispensável. Por exemplo, o essencialismo eu daria um 7,5 também, tá? Não daria um 10, tá longe do 10, porque é um livro que não é uma leitura leve, no meu entendimento, tá? É uma leitura tanto às vezes confusa, você tem que estar bastante atento. E o intuito aqui é a gente trazer coisas mais leves, arrojadas para a produção, né? Para a produtividade, melhor dizendo. Uhum, uhum. Eu acho que vale dar nota. Ó, dando nota, eu quero dar nota para um que eu estou assistindo. Aí eu falei de série e seriado, a diferença, então, eu acho que ficou O claro, né? Playbook que você assistiu, eu assisti também. Playbook é um seriado. A É nota. um seriado, porque um capítulo não tem a ver com o outro. Não tem nada a ver, Né? são histórias distintas, né? Isso. De líderes. Você daria É, qual nota ali? o Playbook eu dou um 9, hein? Dou um É, 9. o Playbook eu dou um 8. Eu dou um 8, uma nota 8. Mas eu gostei bastante. É com uma nota boa, né? Muito bom. Esse aqui eu vou dar um 8,5, ó. Esse aqui eu comecei a assistir semana passada. A primeira coisa que eu aprendi nesse aqui, esse aqui é um documentário. Isso aqui nem é série, nem é seriado. É um documentário. Eles estão documentando a vida. Eu não sei se você conhece esse cara. A primeira coisa que eu aprendi é falar o nome dele. Eu sempre falei Kanye West, Kanye West. E não é Kanye West. É Kanye West. Entendi. Kanye. É Kanye. Todo mundo no filme fala, Kanye, Kanye. Não Ah, conheço, não conheço. você não conhece? Com certeza você conhece alguma música dele. Depois você procura na internet. Com certeza é um Tá. rapper, cara, ultra famoso. Não, se é Tem rapper, eu vou muita música. conhecer. Com Vou certeza. Todo conhecer. mundo que está assistindo aqui conhece. E eu vou te dizer que eu nunca fui muito fã, assim. Eu gosto de rap, sempre gostei. Apesar de não parecer, né? Olha pra mim, Jack, você gosta de rap, cara. Sempre gostei. Gosto muito. E só que ele não era lá, sabe? Mas, cara, é impressionante esse documentário. Impressionante. Cara, a determinação desse cara é algo fora do comum. Fora do comum. Vale Legal. a É pena. uma série? É uma É, série. É um é um documentário. documentário barra série, porque são 3 capítulos e um é continuidade do outro, né? Mas é um documentário. E conta a história dele, conta quando ele começou, porque ele era produtor, ele queria virar rapper, ninguém acreditava nele. Aí, enfim, aí é assistir lá, que conta a história, e é fantástico. O cara é um dos poucos bilionários rappers que, assim, ascendeu de um jeito absurdo, e vale, inspirador, é inspirador. Eu acho muito Legal, legal, legal. muito Vamos legal. assistir, vamos Vale a assistir. pena, E vale a para pena. finalizar aqui, Jags, a gente não esqueceu
A galera vai sempre cobrar a gente sobre as dicas, né, da Vivaz, como é que faz para entrar na Vivaz, o que, que é a Vivaz. A gente vai trazer aqui isso com riqueza de detalhes, mas sempre dando um spoiler para a galera, né? Sempre dando um spoiler para a galera. Por exemplo, na segunda-feira, todos nós aqui, eu vou dar um spoiler legal, todos nós aqui a gente recebe VR, é isso mesmo, vale refeição. Inclusive, na segunda-feira eu vou retirar o meu, porque teve uma troca de VR lá, enfim, teve uma questão sistêmica, eu vou tirar e vou pegar lá o VR. Confesso que eu nem sei o valor, tá, Diegues? Porque ele fica com a minha esposa, deve ser mais ou menos uns R$ 30 por dia, mais ou menos. Ele fica com a minha esposa, é o benefício que Acho que é mais, hein? ela É, mais adora. Nossa, ela adora esse benefício. Então, sim, os nossos corretores, os nossos colaboradores têm VR e isso ajuda demais no dia a dia do corretor, que precisa comer, né? Ele precisa comer, é um investimento que o corretor de imóveis, nós como autônomos, sempre fizemos diariamente esse investimento. Poxa, você precisa comer, se alimentar bem, porque se alimentando bem, você vai se tornar também muito mais produtivo. Já tive situações que eu me vi não tendo grana para comer. Não tinha grana para comer e mesmo assim eu estava lá batalhando, lutando, perseverando, persistindo para poder chegar no meu objetivo. E eu acho que isso é importante. Hoje, a nossa empresa ela traz esse colchão de segurança. Então, eu quis falar hoje sobre esse benefício que é um dos benefícios, confesso, que eu mais gosto, que eu não vejo aqui a galera com essa dificuldade. E com isso, né, a gente exige o quê? Produtividade. Eu acho que isso é o poder e um dos segredos do nosso modelo. Olha lá, hein? O seu VR é um dos pilares do nosso modelo, hein, Diegues? Arrisco a dizer, hein? Pô, caramba, e ainda tem, sem falar nos outros benefícios, né? Tem vários benefícios, porque o time é um time com carteira assinada, e aí vem todos os benefícios. Inclusive, tem vagas abertas, né, Mizuno? A gente está com bastante Tem, vaga a gente. aberta para liderança, para vendedor, para corretor. Então, acho que vale a pena aí. Quem tiver interesse, pode procurar a gente aqui nas redes que a gente dá os caminhos, né? Nós acabamos de abrir, acabamos de dar promoção, ascensão para 2 gerentes que viraram diretores dentro da companhia. Então, eles vão precisar contratar gerentes também, né? Então, nós vamos ter algumas vagas, pouquíssimas vagas para gerente de equipe. A gente ajuda a formar a equipe, mas se essa pessoa conhecer pessoas que queiram conhecer um modelo diferente, traz aqui para participar do processo seletivo conosco. E todo mundo participa do processo, sendo gerente ou não, todo mundo participa do processo seletivo. Então, e nós vamos abrir agora um projeto na região norte de São Paulo, ali próximo da Edgar Facó, um projeto de quase 1.000 unidades, produtaço, produto líquido, e ali a gente vai montar uma equipe grande, porque o projeto requer, né, um projeto grandioso, então um baita desafio para a nossa empresa, acho que vai ser o maior empreendimento que a gente já abriu na Vivaz até hoje, e a gente precisa montar um time lá, Jags, então essas vagas aí foi bem lembrado por você, a gente está de vagas abertas, porque nós já estamos selecionando, fazendo esse processo seletivo, para dar início no trabalho. E depois você vai ter muito trabalho também, que é treinar essa galera aí para o seu online Nossa, poderoso, hein? bora aqui, cara. Tô cada vez mais voando, cada vez mais batendo recorde. Todo mundo aqui recebe, né, os famosos leads e cada vez a gente trabalhando mais para qualificar. Muito resultado bom. E quem tiver interesse, procura a gente aqui na rede. Procura aqui no Instagram, no TikTok, no YouTube, onde for, procura que a gente dá os caminhos aí junto do RH. Certo, Exatamente. Mizuno? Eu vi que você, para finalizar, eu vi que você postou isso no YouTube. Eu tenho um canal lá, eu vou postar também no YouTube. Depois você me ensina, tá, Diegues? Porque Show. eu confesso que eu sempre deixei alguém para fazer, mas eu tenho também que começar a colocar a mão na massa, né? Ser mão na massa. O livro Essencialismo me ensinou isso. Cara, é rápido, já faz, executa, tira da frente. É isso E aí. ali a gente pode colocar o link da vaga, das vagas, do processo seletivo. Lá no nosso sistema interno tem o link da vaga, a gente coloca, você coloca, eu coloco. Se alguém tiver interesse em saber mais detalhes e tiver alguma dúvida, é claro, é só chamar a gente que a gente ajuda a esclarecer também. Vai ser um enorme prazer. É isso aí, Mizuno. Ótimo final de semana para todos. Ótimos negócios. Tamo junto. Até semana que vem. Sextou, bora! Sextou. Valeu.